Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova 14 nesse mini curso preparatório para da ordem. Essas aulinhas de revisão aqui são muito boas, tá? Nesse conteúdo aqui nós trazemos um pouco de controle de constitucionalidade, repressivo e preventivo. Lembrando que, em regra, né, pessoal, o preventivo é aquele que evita a norma de entrar em vigor. O ato normativo primário, emenda constitucional, medida provisória, né, decreto legislativo, resolução, lei complementar, lei delegada, lei ordinária. Então, antes de entrar em vigor, você tem o quê? Antes de entrar em vigor, então é controle preventivo, não é controle repressivo. Em regra, o controle preventivo ele é feito dentro da política ali, no caso do legislativo, chefe do executivo vetando um projeto de lei. Você também tem ali a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, impedindo que a medida provisória entre em vigor pelo menos por 120 dias. Esse é o decreto, desculpa, é o controle de constitucionalidade preventivo político. No caso, o controle preventivo judicial é bem raro, né? Imagina que exista alguém, clarinha carregando as coisas aqui, exista alguém que está dentro do legislativo alterando ali o valor da remuneração de um projeto de lei que é de competência e de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O presidente da República ele vai aumentar a remuneração de 3 para 5 mil reais, a remuneração de algum setor específico de servidores públicos. Bom, beleza. Quando ele vai fazer isso, é competência privativa dele fazer isso aí. Se um parlamentar lá dentro do Congresso Nacional, seja um deputado federal, seja um senador, alterar esse valor de 3 para 5 mil reais, isso não pode acontecer. Então, o outro parlamentar que não seja esse, ele pode ver o que está acontecendo e fazer um controle preventivo judicial, mandando ali o mandado de segurança lá para o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu só estava comentando, gente, olha só, os atos normativos que eu falei, emenda constitucional, lei complementar, artigo 59 da Constituição Federal, lei ordinária, medida provisória, resolução, decreto legislativo, tá? Todos isso aqui são atos normativos primários, tá bem? E aqui, ó, só um exemplo, né, daquilo que é controle preventivo, o veto do chefe do executivo, o decreto legislativo impedindo que a lei delegada, que exorbitou os poderes da delegação, entre em vigor, e a CCJ também, tá bom? Né, o controle preventivo, geralmente é político, o controle repressivo que costuma ser o judicial, como a ADI. A ADI, ela vai direto para o STF de conteúdos após a criação da Constituição de 88. O CTN, por exemplo, ele não vai de ADI. Por quê? Porque ele foi criado antes de 88. Na época, não existia ainda, a exigência de assuntos de direito tributário ser tratado por meio de lei complementar. Então, ele foi criado por meio de lei ordinária, mas como era um código bom, a Constituição de 88 ela puxou aquilo para hoje, falou assim, não, esse cômodo aqui, esse cômodo não, perdão, esse móvel aqui é um móvel muito bom. Mesmo sendo da casa velha, eu vou colocar na minha casa nova, porque esse conteúdo ele é muito bom. Então, recepcionou. Só que mesmo assim, recepcionando aquele móvel inteiro, aquela lei inteira, nem tudo que está nela é bom. Por exemplo, a hierarquia, né? Quando você não tem dinheiro para pagar todos os tributos, você começa pagando os da União? Não. Não tem hierarquia entre os impostos da União, do Estado, do DF e do município, tá? Então, como esse artigo 187 dizia isso, foi feita aí uma ADPF contra esse conteúdo em si. Lembrando que a ADPF, pessoal, ela é subsidiária, assim como o mandado de segurança, tá bem? Bom, maravilha, gente. Então, só reiterando aqui, a ADC, a ADI, a DPF, a DPF cuida de conteúdos anteriores à Constituição de 88, né, a ADI de conteúdos federais e estaduais, a DC de conteúdos federais e a DPF, né, antes de 88 também, e federais, estaduais e municipais. Muito embora cuide de conteúdos municipais, o prefeito não é legitimado ativo, ele não está no rol do 444, tá bom? O 444 é aquele que vai cuidar da Constituição Federal. Agora, dentro dos estados, ainda cada um tem um tipo de rol. Pode ser um prefeito, pode ser um conselho seccional do AB, pode ser sindicância não, perdão, pode ser um sindicato, tá? Esses podem ser os legitimados para a propositura de um controle concentrado de constitucionalidade, né, no Estado. Gente, inalistáveis e inelegíveis, né, a norma de eficácia plena, imediata e integral. O que pode acontecer é aumentar esse rol, né, de inelegibilidades, mas não vai reduzir, tá bom? Então, essa norma é uma norma prevista na Constituição Federal, norma de eficácia plena, não é com norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida é como, por exemplo, aquela que é livre exercício de qualquer ofício ou profissão, resguardadas, eventualmente, alguma constrição que vier estabelecida por uma lei posterior. Por exemplo, a OAB. Né? Você podia fazer o que você quisesse na vida? Podia. Você pode ainda? Pode. Mas se você quiser ser advogado, você tem que passar no exame da ordem, certo? A profissão de coach, por exemplo. Não existe uma lei que vem e dizer que você tem que ter curso de psicologia para poder ser coach. Não, isso não existe, essa prisão legal, certo? Nota que pode vir um dia. Então, existe ali a norma constitucional que é livre exercício de qualquer ofício ou profissão. Você pode ser coach. Mas se vier uma lei dizendo que você tem que ter curso de psicologia, você terá que ter o curso de psicologia. Isso nota que está restringindo um direito seu. Seria uma norma de eficácia contida. Lembrando que as normas de eficácia contida, limitada e plena, as três normas, elas servem de padrão de controle de constitucionalidade. Inelegibilidade reflexa, que é segundo grau, gente, bate e volta, né? Bate e volta, segundo grau, consanguíneos ou afins, sogro, sogra, genro e nora. Esses são os que são inelegíveis, né, na circunscrição do Poder Executivo, seja de prefeito, governador ou presidente da República, tá? Lembrando que isso não se aplica se seu pai for um senador. Se seu pai é senador, você pode ser o que você quiser dentro do local em que ele exerce a jurisdição dele, né? Que ele exerce, na verdade, o poder dado a ele, né? Que ele exerce o mandato dele.
Bom, vamos lá. Sobre a profissão, eu havia comentado aqui, né, sobre as normas de caça contida e imediata. Tribunal de exceção, o que que é? O tribunal de exceção é aquele tribunal que não é regra. Tribunal que foi criado para julgar os nazistas, né, Nuremberg. Tribunal criado para julgar o Saddam Hussein, Tribunal de Bagdá. E o Tribunal Penal Internacional. Esse não é tribunal de exceção, é o tribunal regra. Ele nasceu, né, não faz tanto tempo assim, mas ele nasceu depois, né, de algumas criações excepcionais de tribunais para julgarem um caso específico. Isso não pode acontecer. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional julga pessoas, tá? Crimes contra a humanidade, até crimes ambientais, né? Tenha sido aceito também ali alguns crimes ambientais graves, o Tribunal Penal Internacional, ele julga, né? Por exemplo, estamos tendo muitas queimadas, mesmo estando em 2026, as queimadas não diminuíram em 2026, não diminuíram em 2027, não diminuíram em 2025, não diminuíram em 2024, as queimadas estão extremamente gigantescas, assim como no governo anterior. Né? Só que agora não tem nenhum ator falando sobre as queimadas, né, que estão acontecendo. Mas se imagina que se alguém quiser denunciar o atual presidente da República, é possível que isso aconteça. Tá? E ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, lá, crimes ambientais. Né? Ele é responsável pelo Brasil, então devia cuidar, devia evitar que isso aqui viesse a ocorrer. Tá bom? Olha só, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o quê? É a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Né? E ela faz parte da OEA. A Corte Internacional de Justiça faz parte da ONU. Isso aqui julgam países, tá? Julgam países, não julgam pessoas. Temos a diferença entre juiz de primeiro grau e juiz natural, porque o juiz natural, em regra, ele é do juiz de primeiro grau. Para mim, eu que não tenho prerrogativo de foro, eu sou julgado por um juiz de primeiro grau. E é meu juiz natural. Naturalmente serei julgado por ele. Naturalmente serei julgado pela Lei Maria da Penha, se eu cometer um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Eu serei julgado no tribunal do júri se eu matar alguém, criminoso contra a vida. Se eu furtar uma coisinha pequena, furtar não, que furto já é pena de 1 a 4, né? Mas se eu xingar você, a pena é até 2 anos, fica no juizado especial criminal, no GCRIM. Esse é meu juiz natural. Agora, por exemplo, se for um governador, por exemplo, o juiz natural dele é o STJ. Imagina que você xingue tudo um governador. Aí ele faz uma queixa-crime contra você, dizendo que você que você não está certo, né? Então ele está te denunciando pelo crime de calúnia. Você vai responder. A denúncia dele ela vai ser feita aqui, né? O promotor vai colocar você no pau aqui na primeira instância. Mas se você conseguir comprovar que aquilo que você está dizendo é verdade, a tua exceção da verdade não vai ser apresentada no juiz, vai ser apresentada lá em cima no STJ. Por quê? Porque o STJ que vai verificar se aquilo pode ou não vir a punir o governador. Tá bom? Beleza, gente? Maravilha, simples e fácil como toda língua portuguesa. Então, o juiz de primeiro grau é diferente de juiz natural. Não necessariamente o juiz de primeiro grau é o juiz natural. Partido político, gente, ele não é criado por lei de forma alguma, né? Não faria sentido ele ser criado por lei. Ele é uma pessoa jurídica de privado, registrado no registro civil de pessoas jurídicas, depois homologa-se ele no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, não pode receber dinheiro estrangeiro, tá? Ele existe sim a fusão, existe a incorporação de partidos políticos, tá? Muito importante. O Tribunal de Contas, ele não julga o chefe do executivo, pessoal, ele fiscaliza as contas do executivo e se não for aprovado, né, por 2/3, o legislativo respectivo derruba essa desaprovação de contas. Então, de certa forma, né, vai prevalecer a vontade do legislativo. Certo? Só que não é só o Tribunal de Contas que fiscaliza, pessoal. Qualquer contribuinte também fiscaliza. Se você quiser saber quanto que a prefeitura está gastando por aí, você vai para cima, toca o terror na terra. Você não tem que fazer mesmo. Vai lá, deixa eu dar trabalho aqui para esse povo dessa prefeitura aqui. Você vai e toca o terror na terra e se esforça para comprovar que eles estão errados, né? Que estão gastando dinheiro público. Bom, gente, olha só que coisa interessante. Aqui nós temos estados internacionais e organismos internacionais em conflito com União, Estado DF e Distrito Federal. Né? União, Estado DF e território. Sim, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Estados estrangeiros e organismos internacionais contra municípios ou pessoa residente no do Brasil, o que acontece? Também quem julga é o juiz federal. É o juiz federal. Então, olha só, STF, esse rol aqui. Juiz federal, esse rol aqui. Aí, gente, se você perder no juiz federal, você recorre para um ROC no STJ. Nesse caso aqui, tá? Não é sempre não. Porque, em regra, você recorre para o tribunal que está acima de você. Pessoal? Em regra, a vida é assim, ó. Se você é um juiz, quando você sofrer uma apelação, a apelação sobe para o TJ. Se você é um juiz federal, quando você sofre uma apelação, a apelação sobe para o TRF. Olha só, o azulzinho. Existe exceção? Sim, o juiz Votuporanga, por exemplo, não tem atribuição, não é competente da Justiça Federal, né? Mas tem um pouquinho de competência, porque o TRF passa para ele. Então, se perder aqui, a ação de aposentadoria não vai para o juiz estadual, não vai para o TJ, né? Vai para o TRF. Tá bom? A regra é essa daqui, ó. Juiz TJ, juiz federal, TRF. Mas, no caso aqui do juiz federal, se for conflito entre o organismo internacional ou Estado estrangeiro contra o município aqui no Brasil, aí o ROC vai para o STJ. Tá bem, gente? Isso aqui é bem simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Aproveitando e trazendo aqui também sobre as cortes, né, pessoal? Corte Nacional de Justiça, Corte Interamericana, isso aqui julgam países, e isso aqui é depois da comissão, né? Mas, enfim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem a comissão anterior, tá? Bom, enfim, então as decisões das cortes, elas são inapeláveis e isso aqui é uma decisão internacional, uma sentença internacional, não é uma sentença estrangeira. Sentença estrangeira
é aquela dada por um estado estrangeiro, né, por um juiz de um outro país. Então, a sentença estrangeira, ela sim deve ser homologada pelo STJ, e aí, depois que ela for homologada pelo STJ, aí ela vai ser executada pelo juiz federal, tá bom? Então, imagina um divórcio na França, né, sobre alguém lá que casou lá, e aí veio morar aqui no Brasil, e aí isso vai ser homologado pelo STJ para ser executado aqui dentro do Brasil, tá bom? Essa é a lógica aqui que a gente tem, né, bem tranquila de interpretar. Tá bom, gente? Depois eu trouxe a baila aqui, nessa esse dia era bastante coisa, hein? Depois eu trouxe a baila aqui, ó, poder de polícia, né? Fiscalização do Estado, não é o poder disciplinar. O poder de polícia tem a discricionariedade, ele que escolhe se ele vai multar ou se ele vai rebocar o carro. Tá, mas não é sempre que esse é discricionário. Às vezes o ato, né, ele é vinculado, né? O homocípio, por exemplo, é direito da pessoa se tornar homocípio se ela cumprir os requisitos. Assim como um brasileiro, né, naturalizado. O cara estrangeiro fica aqui no Brasil 15 anos ininterruptos, ele tem ali o direito de se tornar um brasileiro naturalizado, né? E isso é ato vinculado, não é discricionário. Discricionário seria ele morar 4 anos no Brasil, cumprir algum curso aqui, né, casar aqui no Brasil e pedir a nacionalidade dele. Isso aqui seria discricionário. Então, os atos administrativos, eles são discricionários e são vinculados, discricionários e vinculados, tá? E isso advém do fruto ali também do poder de polícia. O poder de polícia é o poder de conceder coisas, não conceder, fiscalizar, né? Essa é a função do poder de polícia, né? Não é o poder de um policial, não é simplesmente multar alguém, tá? Não é simplesmente multar alguém, também é conceder o alvará, conceder a CNH, o seu direito de ter porte de arma, tudo isso é o poder de polícia, tá bom? Bom, gente, aqui a alta executoriedade é fruto do poder de polícia também, né? Isso aqui obviamente imperativo, é coercitivo. O Estado ele vai fazer o que tem que ser feito e não importa a sua vontade, porque a busca é pelo bem comum e não precisa citar o judiciário. Só tem que tomar cuidado, né, gente, que multas, né, por exemplo, do caso de trânsito, o policial não pode entrar na sua casa e levar o ar-condicionado porque você não pagou a multa. Tem que fazer o Estado uma execução fiscal para você pagar essa multa, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Olha só, o município, autarquia, né? Aqui eu estava mostrando que existem autarquias, que existem empresas públicas, né? Todo ente federativo, ele tem ali a sua administração pública indireta. A direta, gente, ela tem os bens impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. A indireta também, mas as estatais, que é a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, essas os bens são penhoráveis, tá? A não ser que são bens que sejam de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública que presta serviço público, tá? Ela tem bens também impenhoráveis, tá? Exemplo, você tem ali quem cuida, né, de um município qualquer, que ao invés de ser uma autarquia, Votuporanga é uma autarquia que cuida do saneamento básico. Poderia ser uma sociedade de economia mista que cuidasse do saneamento básico aqui na cidade de Votuporanga. Se fosse isso, então o que acontece? Se você ganhasse uma ação contra a Saev de Votuporanga, você iria ter direito de penhorar os bens da Saev. Não. Por quê? Porque ela presta serviço público, tá? Então, você não penhora os bens desse pessoal que está aqui em cima, ó. Quem presta serviço público, né? Sociedade de Economia e Empresa Pública. Quem está aqui embaixo, só as duas estão aqui embaixo. Sociedade de Economia e Empresa Pública também, são diferentes. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, tem Sociedade de Economia Mista, gente que presta atividade econômica, e tem, né, Sociedade de Economia Mista que presta serviço público. Quando ela presta serviço público, aí os bens são impenhoráveis porque estão afetados à prestação de serviço público. Inclusive, você recebe por meio de precatória se você ganhar uma ação contra uma sociedade de economia mista ali que está atrelada ao serviço público. Qual que é a diferença, então, de ter uma autarquia ou de ter uma sociedade de economia mista no lugar para cuidar do saneamento básico? Não sei também, né? Na verdade, eu sei, economicamente, se você quer ser mais rápido, você pega e faz uma sociedade de economia mista, porque você vai ter dinheiro de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, que têm capital que seja privado. Então, se eu for muito rico, eu posso investir dinheiro numa sociedade de economia mista que vai cuidar do saneamento básico ali de uma região específica, por exemplo, lá de Campinas, certo? Então, eu posso ter lucro com isso, porque eu vou ser dono daquela sociedade de economia mista. Agora, uma autarquia, eu não sou dono, não tem como eu comprar um pedaço, uma ação de uma autarquia, certo? Então, por este motivo, às vezes, né, o Estado ele entende, o Estado, o município, a União, ela entende que é melhor fazer uma sociedade de economia mista para aquele caso, para ter investimento, né, de dinheiro, né, pessoal, de pessoa jurídica de privado, tá? Dinheiro de particular, não dinheiro público, aí é mais rápido, né? O setor acaba funcionando mais rápido. Tá bom, gente? Depois nós comentamos aqui sobre a acumulação de cargos, né? Professor com professor, 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da saúde e um cargo de técnico mais um cargo de professor. É possível. Técnico com técnico não é possível isso aqui ter, não, tá bom? Gente, lembrando que os tetos, né, que você tem que respeitar, o teto do Supremo Tribunal Federal é isolado, tá? Então, se você pode ganhar mais que o ministro do STF, sim, você pode ganhar mais do que o ministro do STF, desde que, seja em profissões diferentes. Você pode ser professor
do município e ganharam lá R$ 40.000 e você pode ser professor da União e ganhar mais 40.000. Você ganha 80.000, você ganha mais do que o ministro do STF. Né? Então, se fosse o tanto que eles ganhassem, né? Seria isso, né? O teto do STF, que é o teto que limita todo mundo. Tá bom, gente? Aqui nós também temos, ó, 1998, né? E quando foi criada a Constituição, nós tínhamos o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não tinha o princípio da eficiência. A eficiência veio com a emenda constitucional 19 de 98, 10 anos depois, olha só, em 1998. Tá bem? Só estou trazendo isso aqui à baila, por quê? Porque a eficiência é algo que é importante, tá? Imagina que você seja um cara super inteligente, que trabalha no setor privado, só que aí as coisas deram errado, e você falou assim, ah, cansei dessa concorrência, desse mundo doido, eu vou passar um concurso público mesmo, tá igual que eu queria quando era mais novinho, e pelo menos eu fico tranquilo recebendo fixo ali. Aí você vai pro funcionalismo público, você chega lá, aquele monte de velho preguiçoso, vagabundo que não quer trabalhar, e eles são todos ineficientes. E isso não é muito teoria não, tá, pessoal? Isso, infelizmente, acontece na prática. E você não, tá cheio de vontade no setor privado, você vai ganhar dinheiro, você quer fazer funcionar a coisa, e o teu chefe te dá uma ordem lá super nada a ver, e você fala que você não vai cumprir por conta do princípio da eficiência, né, estampada na emenda constitucional número 19 de 98. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Por quê? Porque você tem que, além de respeitar pelo princípio da eficiência, né, desculpa, além de você ser eficiente, você tem que respeitar a legalidade. Dentro dela nós temos o bloco de legalidade, inclusive a hierarquia. A hierarquia, ela faz parte da administração pública, pessoal. Se não tiver hierarquia, você não tem o funcionamento correto da máquina pública. Tá bom, gente? É igual na guerra. Na guerra, tem, infelizmente, quem está no front, né? Ele tem que cumprir algumas ordens. E, mas vai morrer, tem 50, vai morrer 37. Então, vai sobrar 13, os 13 heróis de guerra. Não, herói é quem realmente morreu lá, né? Os outros deram sorte. Então, mas seja como for, é difícil, né? Se você tiver todo soldado com medo de morrer, aí o plano dos grandes generais não funciona. É claro que é uma bosta, né? Porque o certo é você catar um general aqui, põe os dois, pode se matar. Se matou, vê quem que ficou mais forte, beleza. Ou escolhe um, né? Pra representar, igual no filme Troia. Né? Então, Aquiles lá enfrentando outro cara. Beleza, um cada um. Agora é uma guerra, morreu um monte de gente, é brabo, né? Mas, gente, é assim, né? Ninguém aceita perder. O orgulho do ser humano é muito gigantesco, né? É tão grande a ponto de ele se matar com ele mesmo. Bom, seja como for, eu não tô fora disso não, né? Todos nós somos iguais aí, né? Fazer o quê? Mas eu não causo guerra para ninguém. Mas, seja como for, carinhas, aqui ó, nós temos a logística da ordem da criação de tributos, hipótese de incidência, fato de gerar obrigação tributária, 5 anos para lançar o tributo, prazo decadencial. Né? Aqui nós temos a anistia e a anição. Você tem a anistia e a isenção. Essa é uma forma de excluir o crédito tributário. Aí você tem a constituição do crédito tributário, você tem o pagamento pela extinção, né? Você pode pagar, compensar, de acordo com uma lei autorizativa. Você tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é a tulipa demora, tutela antecipada, liminar mandado de segurança, parcelamento, depósito, montante integral e recurso administrativo. O depósito do montante integral, pessoal, é um valor que você coloca ali no Estado, e aí você, de certa forma, né, já tem a suspensão da exigibilidade do crédito, você tem uma certidão negativa de débito tributário, desculpa, uma certidão positiva, né, porque mostra que você deve, mas com efeitos negativos. Por quê? Porque você depositou integralmente o valor, só que isso foi antes de iniciar a execução fiscal, tá? Você está lá atrás, ó, nem teve execução fiscal ainda. Então, isso aqui está tentando, né, evitar uma eventual execução no futuro. Se não conseguir suspender, aí vai ter uma dívida ativa, vai constituir realmente uma dívida ativa, vai ter a certidão de dívida ativa e a partir de agora eles vão ter o prazo de 5 anos para poder fazer a ação de execução. Eles fazem a execução contra você, propõem a ação, citam você. Da citação, você vai apresentar uma seguro garantia social, uma fiança bancária, um bem para garantir o juízo. E aí, depois disso, depois que você foi intimado dos valores daquilo, ou da aceitação do seguro garantia social da fiança bancária, aí depois da intimação desses valores aqui, é, você tem um prazo de 30 dias para poder fazer embargo de execução. Lembrando que você só faz embargo de execução, gente, se você garantir integralmente o valor da dívida, tá? Se a dívida é 100 mil, você tem que ter um bem de 100 mil ou uma fiança bancária de 100 mil. Fiança bancária, gente, é o banco sendo fiador seu. Como que isso acontece? Você tem um bom relacionamento com o banco e aí você paga um valor específico lá e ele vai acabar sendo seu fiador. Ele vai dar uma folha de papel dizendo que se no final da dívida você não pagar, ele paga. Então, esse é uma fiança bancária. Tá bom? Para que serve isso na prática? Para você, com a sua empresa, não perder o caixa, né? O giro do capital de giro e continuar trabalhando para não quebrar. Porque se cada execução fiscal sofrer, cada reclamação trabalhista que você sofrer, se você tiver que colocar dinheiro do bolso, você não flui. A empresa ela não tem capital de giro, se for uma empresa muito grande, né? Então ela coloca lá uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial, tá bom? E para você fazer embargo de execução, somente se você garantir integralmente o juízo. Tá? Se a dívida é de 100 mil, você tem que ter, né, um bem de 100 mil ou uma fiança bancária de 100 mil, como eu disse. Se for 70 mil, você não pode fazer embargo de execução. Rafael, mas e aí? E aí, o que eu faço? É isso. E aí eu perguntei, né? Ah, essa casa é bem único de família, impenhorável. Você pode penhorar a tua casa? Alguém pode penhorar a sua casa se ela for bem único de família? A resposta é pode. Por quê, Rafael? Por quê? Por quê? Por quê? Uai, tô dizendo, né? Pode,
porque a dívida é de 100 mil, né? E a sua casa vale 70 e você não cumpriu o requisito. O requisito da lei é a garantia do juízo é o quê? É colocar o valor integral da dívida ali. Fala, mas e aí, o que eu faço? Embargo de execução não é. E é uma raiva, porque toda vez eu demoro para ficar falando essa bosta aqui, e ainda assim o aluno vai lá e erra na prova. Não pode errar, gente. Tá todo dizendo isso aí. Se a casa é meu único família, não pode. É que você falou, não, mas eu tenho certeza que pode se defender. Eu tenho certeza que pode se defender. Tá bom, mas o nome da defesa é exceção de pré-executividade. Não é embargo de execução. É exceção de pré-executividade. Se o juiz não estiver garantido, é exceção de pré-executividade. Beleza? Aqui nós temos certidão de dívida ativa, no caso aqui, é uma folha de papel, né, que embasa inicial, um título executivo extrajudicial, porque não foi o juiz que fez, transforma o crédito em dívida ativa, presume-se líquido o valor, ou seja, está correto ali o que a administração pública está cobrando, sei que tem que comprovar que existe excesso de execução, né, e permite cobrança, né, nos meios de execução da lei fiscal, né, lei de execuções fiscais. Rafael, o que significa isso? Significa que não é pelo CPC que cobra, é pela lei de execuções fiscais. Só que tem uma coisa interessante, né, pessoal? O CPC ele prevê que a poupança ela é impenhorável até 40 salários mínimos, tá? Beleza, e aí isso também se estendeu agora para as execuções fiscais, até 40 salários mínimos, também você é empenhorável a poupança. Depois, por fim, eu acabei não comentando muito, né, mas na aula de ética, no conteúdo de ética, nós temos lá que o conselheiro da OAB, ele não pode atuar em nenhum órgão da OAB, nem oferecer pareceres, né? O que que é um conselheiro da OAB, gente? É alguém que está na OAB, né, faz parte da diretoria ali. Esse cara, ele não pode dar pareceres para alguma coisa que está acontecendo dentro do próprio Tribunal de Ética e Disciplina, por exemplo. Né, tem algum tipo de infração disciplinar sendo punida, e você pede o parecer do cara que trabalha dentro da OAB. Olha, o parecer do diretor da OAB, olha só o que ele falou. Do conselheiro da OAB, olha só o que ele falou, né? Se ele deu um parecer favorável a mim, quem são vocês? Para mim, não pode acontecer um negócio desse, né? Impossibilidade da defensoria pública, advogado nomeado recebe do Estado, né? Defensoria pública, gente, concurso público, quem acaba pagando o defensor público, salvo o melhor juízo, eu acho que é o Poder Executivo. E, no caso da assessoria, né, no caso da assistência judiciária gratuita, quem paga é o Poder Judiciário. Tá? Por isso que, às vezes, não tem tanto concurso público com a defensoria. Por quê? Porque existe aquela guerra fiscal, né, entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, um fica jogando pro outro, para quem que tem que pagar as coisas. Então, por isso que acaba não abrindo concurso público para a defensoria em todas as localidades. Tá bom? Gestante, pessoal, ela que vai ter ali a vantagem, né, de não passar por detector de metais, porque é uma proteção da criança, não é uma proteção dela, certo? Suspensão, se for a única patrona da causa. É que a suspensão, pessoal, é para gestante, lactante e adotante, tá? E vagas também e prioritárias, né, dentro dos órgãos da OAB ali, no fórum e tudo mais, porque é direito da mulher nessa situação em si por conta das condições do dia a dia, que é mais difícil, né? Cuidar de um filho não é fácil. Eu tô com minha cachorrinha aqui e não tá fácil cuidar. Imagina de um filho mesmo, né? Bom, olha só, advogado, ele pode ficar agachado se ele quiser, Rafael. Pode ficar agachado, ele pode sair a hora que ele quiser, né? Sem pedir licença. E também entra sem pedir licença, pessoal. Isso é legal, tá? Rafael, mas eu vou fazer isso porque eu não preciso. Não, é falta de educação, né, gente? Mas não é exigido você pedir licença para o juiz para sair da sala ou entrar na sala, tá? Ali é o gabinete do juiz, né? A localidade da audiência. Aquilo ali é do Estado, não é do juiz. O juiz não é dono daquilo ali. Ele é um servidor público, tá? Ele é um cara que escolheu entrar no funcionalismo público, tá bom? Advogado, então, isso aí. Fatura, pessoal, você não pode cobrar por fatura, tá? Desculpa, você não pode cobrar por letra de câmbio e por duplicata. Fatura, emitir fatura, você pode para comprovar, né, o giro, né, financeiro que você tem dentro do seu escritório de advocacia. Mas você pode cobrar por cheque nota promissória. Cheque nota promissória são protestados, a fatura também é protestada. Responder com habilidade sobre matéria jornalística é vedado, não pode. Pronunciar-se sobre métodos de trabalho utilizados por seus colegas de trabalho também é vedado. Só nota que são coisas tão pequenas, né? Tão, coisas que deveriam ser tão simples e acaba sendo difícil para a gente, né? E sobre inscrição suplementar, pessoal, né? Acima de 5 causas, né? Ou, eventualmente, se a sua sociedade de advogados for para outra seccional. Tá bom? Então, vamos que vamos, gente. Foco, força, fé, farra depois de um estudo. Espero que tenha sido bons conteúdos. Se você assistiu até agora, pessoal, não deixe de curtir. Vamos que vamos.